Bruno Prado, muito boa tarde para você. Palmeiras na frente, 1-0, boa atuação. Bom jogo, né? Equilibrado, interessante. Atuação interessante do Palmeiras, atuação boa do Novo Horizontino também, levou perigo, mas o Palmeiras é quem sai na frente. Vitória por 1-0, gol do Flaco Lopes. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Boni, boa tarde a todos. É uma vantagem pequena, mas uma vantagem. Eu não esperava um jogo fácil para o Palmeiras. O Novo Horizontino faz um campeonato bom, não à toa está aí na final, fez a melhor campanha do campeonato, né, da primeira fase da competição, junto com o Palmeiras, né, no saldo de gols, que o Novo Horizontino teve a melhor campanha e muito por ter goleado o Palmeiras na primeira fase, por isso que o saldo dele era melhor que o saldo do Palmeiras. Então eu não esperava um jogo fácil, não. Esperava um jogo amarrado, um jogo que o Palmeiras teria que arrumar espaços numa defesa mais fechada e esse é um cenário que muitas vezes o Palmeiras tem dificuldade, quando ele consegue encaixar uma marcação-pressão mais eficiente, como ele fez no jogo com o São Paulo. Ele consegue ser um time... É a melhor maneira que o Palmeiras tem de passar por uma defesa fechada, marcando pressão, não deixando sair de trás, recuperando a bola lá no campo de ataque. Mas quando você tem a bola, não consegue pressionar tanto e tem que ficar rodando a bola para achar espaço, o Palmeiras sofre. Mas arruma suas alternativas, ou na bola longa, ou na bola parada, ou às vezes trocando passes também, né? O time tem o Marlon Freitas, o Andrés Pereira. Ontem o Andrés não fez uma boa partida, mas o Palmeiras conseguiu uma vantagem. Poderia ser maior, teve um segundo gol que foi anulado, mas também teve um pênalti que o Novo Horizontino perdeu. Então acho que o 1-0 fica justo e deixa o confronto ainda aberto, né? O Novo Horizontino ganhou todos os jogos em casa, inclusive do Palmeiras. Para mim o Palmeiras era favorito antes do confronto e continua sendo, e a vantagem, mesmo que pequena, ela é importante. Acho que dá um pouco mais de chance ainda para o Palmeiras ser campeão. Acredito que o Palmeiras será campeão no fim de semana, mas está aberto. É um confronto que o Novo Horizontino, se o Novo Horizontino ganhar do Palmeiras no domingo de um gol e levar para os pênaltis, por exemplo, é um resultado normal. Mas foi uma partida dura. Eu não esperava, não. O Palmeiras vai golear, vai com o campeonato decidido para Novo Horizonte. Isso eu realmente não esperava que fosse acontecer. E aí, no fim de semana, os dois podem ter esses reforços, né? O Vitor Roque desde o início, o Rômulo talvez no Novo Horizontino, e cada um dentro do peso de cada time, eles são muito importantes, né? Para mim, são os dois principais jogadores. Acho que para mim o Vitor Roque é o principal jogador do Palmeiras, apesar de ter vários bons jogadores, mas para mim o que é mais difícil de substituir, o que tem mais capacidade de desequilibrar um jogo, para mim é o Vitor Roque, assim como o Rômulo é no Novo Horizontino. Então, jogo aberto, mas Palmeiras, eu acredito que será campeão no final de semana em Novo Horizonte, com sufoco, com dificuldade, mas o Palmeiras tem essa vantagem e é um time melhor. Então, o Palmeiras, para mim, é o favorito no confronto. Vantagem importante para o Palmeiras. Mauro César Pereira, quero suas impressões também sobre esse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, vitória do Verdão por 1-0. Muito boa tarde para você, Mauro. Boa tarde, Boni, boa tarde, Vamp, Bruno, boa tarde a todos. Assim, eu acho que uma coisa que me chama a atenção, a gente falou sobre isso semana, é que assim, o Palmeiras, ele investe, ele tem ótimos jogadores, elenco muito superior a todos os adversários que ele possa enfrentar aqui em São Paulo, né? O Novo Horizontino é um time da Série B, aí ele ganha de 1-0, uma falha do goleiro. Aliás, o goleiro está caindo em câmera lenta até agora, né? Eu vi numa transmissão que alguém chamou de indefensável. Pô, se aquilo é indefensável... Não, dava para pegar. Não, parecia, sabe o que? Goleiro, é que eu falo, goleiro de pelada, é o cara da linha que vai pro gol. Sim. Sabe? Tá jogando ali e tal, não tem goleiro, se reveza. Aí o cara que não é goleiro, porque ele caiu lento, a bola plenamente defensável. Chutou mal ali no chute. O chute foi fraco, de longe. De muito longe, Assim, uma coisa impressionante. Quer dizer, o Palmeiras faz esse gol, aí tem um pênalti, aí o Robson bate no meio do gol, foi bem ali o Carlos Miguel, que esperou, fez a defesa, né? Tem seus méritos, mas o batedor não estava por uma questão econômica, né? Que essa é uma situação também muito discutível, né? Já falei sobre isso outras vezes, né? Assim, não que eu seja contra, mas não se discute muito isso no mundo inteiro. Você empresta o jogador, aí ele joga contra todo mundo e não joga contra você. Sim. Se você tiver vários jogadores emprestados assim, o Chelsea fazia isso em dado momento na Inglaterra. Aí empresta. Aí esses caras tiram ponto de um time, de outro time, do outro time. Aí quando chega contra você, eles não jogam. E aí eles não tiram ponto do seu time, né? Então, assim, empresta 2 para um para outro, outro para outro. Se eu não estou enganado, acho que você pode falar melhor, Mauro, teve uma época aqui no futebol brasileiro que foi, de certa forma, proibido isso. Exato. Colocar no contrato depois, mas durou pouco, né? Porque, assim, acho que é uma coisa que deveria ser discutida. Tá? Não estou aqui dizendo certo, errado, não.
Faz, não está errado. O Palmeiras não está errado. Todo mundo faz isso. Teve uma partida que foi uma decisão de brasileiro que o Inter pagou 1 milhão ao Flamengo para o Rodinei jogar. O Rodinei estava emprestado internacional, ainda foi expulso. Né? Foi expulso por pisão Felipe Luiz, depois o Felipe Luiz e o Diego Rio pediram para não expulsar, porque ele é um cara legal. Essa história não existe. Aconteceu. Não, ele é legal, não expulsa não, tá bom, final do campeonato, não expulsa com o cara legal. Meu Deus. Mas enfim, isso é outra história. O fato é que olha só o contexto. O gol é uma falha do goleiro. O Novo Horizontino tem um pênalti, perde o pênalti, o cobrador não está por essa questão, o Palmeiras não está errado, a regra do jogo é essa, ok? Eu falo que deveriam discutir mais isso, porque clubes poderosos economicamente, como Flamengo e Palmeiras, por exemplo, podem fazer isso. Você contrata vários caras, sai emprestando jogador com história e idade, o cara se destaca aqui e ali, você, contra mim não joga, 1 milhão. Vai pagar 1 milhão por um jogo, é muito dinheiro, né? E aí você se beneficia. E os seus outros adversários, ele vai tirando ponto, tira um ponto do Cruzeiro, ponto do Corinthians, enfim. Mas essa é uma outra discussão, é mais uma reflexão. E fica de 1-0, placar magro, com um time muito melhor, não cria tantas chances assim, não é só um massacre, né? Você não viu o Palmeiras amassar o Novo Horizontino e o goleiro fazendo 30 defesas, não, teve seus momentos de perigo, mas eu acho muito pouco para uma diferença técnica tão grande. Numa final como essa, o que se esperaria do Palmeiras? Fazer 3-0, placar elástico, garantir hoje o título. Não está em aberto. Ainda é favorito, obviamente, é muito mais time. Vai jogar no Novo Horizonte com a torcida ao seu lado, como foi o Corinthians. Provavelmente mais palmeirense do que torcedores do time local. Mas nesse piso de plástico, mais essa, né? Jogando no campo lá dele, lá onde ele gosta, né? Com aquele piso artificial. Então, todo um contexto favorável, eu acho o placar muito magro. Como tem sido. Corinthians nem jogou bem, ganhou 1-0. Né? Mas não jogou bem. São Paulo foi melhor que o São Paulo, mas foi 2-1. 2-1 até o final. Né? E teve a polêmica, né? Poderia ter dado um pênalti quando estava 1-0. Seria 1-1. Ela deu um pênalti que não foi nada, aquilo foi coisa bizarra, mas já estava 2-0 ali. Uma coisa é um pênalti quando está 1-0, que empataria o jogo. A outra é um pênalti quando está 2-0, que você faz o gol. Tem que escalar a montanha de novo. Você tem que subir tudo de novo, numa condição que você tem torcida única e tudo mais. Então, eu acho que assim, o Palmeiras tem vencido os jogos, mas é muito sofrido pela diferença que ele tem em relação aos demais. Eu acho que um jogo como o de ontem, eu duvido que um torcedor do Palmeiras foi ontem ao jogo para ver 1-0. E o Novo Horizontino não empatar porque perdeu um pênalti. O cara vai para esperando que não, vamos ganhar de uns 2, 3 aqui, nosso time é muito melhor e vamos depois só segurar o título do Novo Horizonte. Então está totalmente aberto. Foi interessante que manteve, para quem vai acompanhar a final, sem ter a preocupação com torcida, mas para assistir o jogo, né? Até que é um jogo isolado, é mais tarde, né? 8h30, né? 8h30. Então ontem foi 8 horas, né? Vai ser 8h30. 8 horas ontem. Então, até bom falar isso, né? Porque as pessoas ficam até perdidas com o horário. Domingo, 20h30, né? Os outros jogos são 6 da tarde. E sempre vale lembrar que é um horário tenebroso, né? Domingo, 8h30 da noite. É o horário da televisão, né? O horário que convém a TV que comprou os direitos. Acho que ela está na dela, né? Ela quer fugir da concorrência de outros e ter aquele horário só para ela, para fugir da concorrência com a sua rival, digamos assim. Então, eu acho que sim, achei pouco. Achei bem pouco, acho que o Palmeiras poderia e deveria ter feito mais. O Novo Horizonte tinha um time organizado e tal, mas é um time da segunda divisão, gente. Está jogando com o time da Série B. Você não está jogando contra um esquadrão, né? Achei pouco pelo que o Palmeiras pode e deve apresentar. Tem vencido os jogos, mas eu acho que tem sido muito mais sofrido, muito mais apertado do que poderia em certos contextos, né? Até contra o São Paulo, acho que foi um jogo que o Palmeiras poderia vencer com uma facilidade maior, foi bem superior, mas não está traduzindo isso ainda no placar. E até para a gente entrar nas individualidades também desse jogo, falar justamente do atacante argentino, o artilheiro do Palmeiras, que garantiu a vantagem alviverde nessa partida de ida na Arena Barueri, o Flaco Lopes, que tem bons números nessa temporada, além de ter participado de gol em todos os clássicos que disputou nesse ano de 2026, ele tem 14 partidas disputadas, 12 como titular, 10 participações em gols, 7 gols marcados e 3 assistências, 107 minutos para participar de um gol com a camisa do Palmeiras nesta temporada de 2026, um pouco ali acima de um jogo e um pouquinho, e uns quebrados para participar de um gol com a camisa do Palmeiras nessa temporada de 2026. Os números do Flaco Lopes, que tem aspirações também, é claro, para jogar a Copa do Mundo com a camisa da seleção argentina nesse meio do ano nos Estados Unidos, México e Canadá. E Mauro, até para passar a bola para você, a gente viu, o Bruno falou aqui que considera o Vitor Roque talvez o principal jogador do Palmeiras, né, o mais difícil de substituir, mas
quando precisa, Flaco, ainda mais depois da evolução que teve na temporada passada, atingiu um bom nível, bons números com a camisa do Palmeiras, tem conseguido assumir a responsabilidade. Ontem é um caso à parte, né? Também contou com uma ajudinha do goleiro Jordi, mas quando tem essa responsabilidade de comandar o ataque do Palmeiras, vem conseguindo, apesar das dificuldades que o Palmeiras apresenta em termos de desempenho, vem conseguindo mostrar resultados, o Flaco, né? O Flaco é um jogador curioso, né? Porque ele fez 22 gols, né, em 2024, sendo reserva muitas vezes, e a gente via nas coletivas algumas críticas, não agradavam, não eram bastante, por isso o Palmeiras foi até o Barcelona e pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque. É bom lembrar que o plano inicial não era a dupla, era o Vitor Roque titular, o Flaco seria banco, uma opção, um atacante mais alto e tal, para ser um reserva. E naturalmente o Flaco Lopes se impôs, até revelando, isso me chama muita atenção. Quando ele é colocado junto com outro centroavante, no caso o Vitor Roque, que embora seja um jogador pequeno, ele não é um cara muito grande, mas ele é forte e ele tem realmente físico e, digamos assim, o comportamento adequado para o centroavante, que também sabe, ele tem técnica, mas ele sabe trombar, ele sabe encarar o corpo a corpo. Cai muito, porque ele cai. Ele e o Arrascaeta hoje são os dois caras que mais cavam falta e pênalti. Note que o Vitor Roque na área cai facilmente. No meio do campo, ele só cai quando ele perde o controle da bola. Quando ele quer ficar de pé, ele fica em pé. É ruim de derrubar o garoto. O jogo do Internacional mesmo, ele brigou com 3 zagueiros e fez o gol. Tinha 3 zagueiros do Inter. Foi uma bola do Gustavo Gomes, uma bola longa para ele. Coitado, ele não vai... É difícil para ele. Porque fica no meio de 2, 3 zagueiros. Nessa jogada, ele conseguiu ter o controle da bola, ele foi para cima, ganhou o corpo na bola, na habilidade, pimba, o gol do Palmeiras. Então, quando entra esse centroavante, o Flaco começa a jogar como um segundo atacante, ele começa a dar passe em profundidade, começa a fazer pivô, começa a fazer tabela, começa a fazer uma série de coisas que eu não fazia. Aí me chama a atenção. Como não perceberam antes que esse jogador tinha esses recursos? Porque o cara está jogando, está treinando, conversando. A gente vê quando ele executa, mas quem trabalha, treina, deveria ter percebido que o jogador é bem melhor do que se imaginava, né? Enfim, e até agora essa semana o Fluminense contratou o Castilho, né, do Lanús, que é a origem também do Flaco Lopes, e tem algumas diferenças importantes aí. O valor foi o mesmo, 10 milhões de dólares, né? Só que o Flaco, ele tinha 21 anos, o Lanús na época brigou até para não cair, e ele tinha números melhores que o do Castilho, que pegou um Lanús, que ganhou a Copa Sul-Americana e agora ganhou a Recopa. Um time melhor. Ele se destacou de um time da Argentina que não vivia um momento tão bom como o atual, chamou a atenção de clubes grandes da Argentina, maiores que o Lanús, não foi contratado na época porque ninguém tinha esse dinheiro, e aí o Palmeiras foi lá e contratou. E ele demorou muito a dar um retorno técnico, acho que em parte por culpa dele, claro, é responsabilidade do próprio jogador, mas também, talvez, muito provavelmente pela forma como foi aproveitado. E aí a chegada do Vitor Roque fez bem a ele. Fez muito bem a ele, porque aí ele teve que brigar pela posição, jogando com o centroavante, com uma outra função. E aí ele revelou que ele era muito mais do que um centroavante de área, um pirulão para ficar jogando. Mas no Lanús ele já jogava assim, não? Não me lembro. Lá fixo? Não me recordo. Era aquele outro grandão, um veterano que jogava o Sandy. O Sandy, ele jogava atrás do Sandy. O Sandy era o cara de área. Você jogou com o Sandy, ele jogou assim. Eu não recordo, exatamente não recordo. Mas o Sandy era o cara bem de área, ele jogou até 40 e poucos anos, né? Ele jogou até no Racing depois, rodou bastante, mas ele volta para o Lanús e fica até o fim da carreira. Então, assim, o Flaco se revelou um jogador bem melhor do que se imaginava a partir do ano passado. E ontem, assim, seu goleiro falhou e tal, o problema do Jordi. Ele foi lá e chutou e fez o gol. Ele resolveu o jogo do Palmeiras. E contra o São Paulo, ele fez o gol. Sim. Né? Então, assim, um cara muito útil, um jogador muito útil. E esse caso do Flaco, eu acho que vale muito para a gente prestar atenção nessa questão de jogadores que vêm de fora e que às vezes demoram um pouco a dar retorno. Nem sempre o retorno é imediato, porque o aproveitamento pode não ser da melhor forma, o jogador tem uma questão de adaptação, então às vezes demora um pouco. O jogador que vem do exterior é preciso ter um pouco de paciência. A adaptação não é instantânea muitas vezes. O próprio Vitor Roque demorou a fazer gol, ficou um tempão em jejum e tal, depois começou a marcar os gols dele e é um jogador bem importante para o Palmeiras. Isso acontece, uns demoram mais, uns menos, e acho que o do Flaco, acho que é uma questão até do aproveitamento. Ele se revela hoje melhor fazendo essa função do que sendo um cara mais ali enfiado no meio dos zagueiros, embora também possa jogar dessa maneira.
E até para pegar esse gancho, em termos de adaptação, que o Flaco Lopes teve que passar também, de encontrar, a comissão técnica do Palmeiras encontrar a melhor função para ele, os torcedores do Verdão também ficam curiosos com relação à situação do Arias, né, que mais uma vez começou no banco de reservas, foi opção, entrou ao longo da partida, contratação cara, contratação mais midiática do Palmeiras nessa temporada também. E o Abel Ferreira, ele falou sobre essa situação, né? Já falou em outros momentos como os jogadores que chegam mais recentemente ao clube tem que escalar a montanha, né? Tem a montanha a ser escalada na hierarquia proposta pelo técnico Abel Ferreira. E agora o técnico do Palmeiras fala também sobre a situação do atacante John Arias, do meio atacante John Arias, que chegou, já ganha os seus minutos, mas ainda não entrou na condição de titular da equipe do Palmeiras. E a gente escuta o técnico do Verdão. Não falta nada, a equipa está bem, a equipa está com boas dinâmicas. É um jogador que nos ajuda. Uma equipa não joga só com os 11 que entram, até porque há muitos jogos que decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso. Portanto, nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco, e ele é um bom jogador que nós contratamos, e quando jogar de início vai jogar, e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros. Aqui somos todos iguais, dentro do clube somos todos iguais. Não é pela idade, nem pela cor, nem pela experiência, nem pelo... precisa de jogar, vai jogar, ele ou qualquer outro, mas é uma opção que temos, que pode entrar de banco e pode entrar de início, quando o treinador quiser. Bruno Prado, o Abel Ferreira falando sobre, então, o Arias, né, que ainda não teve a sua oportunidade de ser considerado titular da equipe do Palmeiras, mas é bastante coerente com o que o Abel vem fazendo ao longo de todos esses anos no Palmeiras, né? Não é só porque o cara chegou com mídia, com os holofotes sobre ele, que automaticamente ganha uma vaga no time titular. É um time do Palmeiras que, apesar do desempenho não estar dos melhores, vem conquistando os resultados, né, nesse começo de ano. Então, na visão do técnico Abel Ferreira, está encaixado, e o Arias acaba se tornando ali uma opção. E quem sabe, ao longo dos próximos meses, conquista a sua posição entre os 11 iniciais. Bruno, você concorda com essa linha de pensamento do Abel? Sim, eu acho que é coerente com o que ele fez desde que ele assumiu o Palmeiras. O Arias vai acabar jogando, claro que vai. E eu acho que tem muito a ver também o fato de estar numa reta final do campeonato. E aí não é nem para ter mais chance de ganhar o campeonato. Acho que é muito dentro de uma coisa de como ele conduz a relação, a gestão do elenco. É meio que assim, agora está perto de ganhar o título, quem chegou até aqui foram esses caras. Então, eles que vão jogar a final. Acho que é mais ou menos esse o raciocínio. Acho que depois do campeonato, que vai terminar domingo, essa briga vai estar um pouco mais aberta. E o Arias vai ter mais chance e vai, pela qualidade que tem, acabar conquistando um lugar no time. Mas acho que tem muito a ver com isso, né? De colocar para jogar a reta final quem levou o time até aí. E o Abel faz muito isso na maneira dele, que ele vê como melhor para gerir o elenco. Ontem não jogou o Vitor Roque, poderia estar o Arias, mas eu acho que ele não vê o Arias assim para ser um dos dois atacantes. O Sousa, ele até declarou em outro jogo que ele tem treinado com o Sousa no ataque, até porque ele tem poucos atacantes, reservas. Então hoje ele vê o Sousa como uma opção a um dos atacantes. E o Arias, ele vai disputar ali com o Maurício e com o Alan. Mas acho que depois do Paulista, o Arias naturalmente vai acabar ganhando lugar no time. Ô Vamp, você acredita também que é o processo natural o Arias começar nesse momento como reserva e depois naturalmente conquistando a sua posição? Ou já seria um jogador para já chegar sendo titular, não importa? Então, foi bom que botou o Maurício para jogar, né? O Maurício agora voltou a jogar bem. O Maurício que é muito bom jogador, né? Jogava muito no Inter, seleção sub-23. E aí vai ter mais opções. Quando você tem sombras boas, que começam a jogar bem, vai ter 38 rodadas bom dia do brasileiro, aí você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, dá para todo mundo jogar, dá sim, e aí é só fazer esse rodízio. Aí nos grandes jogos assim, vamos supor, você vai para um mata-mata de Libertadores, aí a gente vai saber qual é o time titular mesmo do Palmeiras, quando chegar os mata-mata. O Campeonato Paulista ele já começou com quando o Bruno falou, com esse time aí, o Arias chegou, não tem nem 10 dias, então prioridade para quem já estava assim, né? E o Arias começou a entrar e tudo assim, mas eu acredito que ele vai ser o titular para esses jogos quando for para decidir o mata-mata. Porque no brasileiro você vai, é cartão, é 38 rodadas, acaba só em dezembro, uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil que é mata-mata, que das 3 opções para mim, a Copa do Brasil é a terceira. Tem o Brasileiro, o Libertadores e a Copa do Brasil, a terceira. De repente pode mudar, ali ainda assim continua um time forte. Vê que o Lucas Evangelista está no banco.
E o Novo Horizontino tentando buscar essa virada, né? Até porque é um número complicado, porque na história do Campeonato Paulista, nas 42 edições que foram definidas com jogos de ida e volta, em apenas 8 vezes o perdedor do primeiro jogo conquistou o título na volta. Curiosamente ou não, quem mais protagonizou viradas nessa situação foi justamente o Palmeiras. Em 3 das 4 edições conquistadas pelo Verdão, dessa maneira, ocorreram na era Abel Ferreira. Antes disso, a última virada palmeirense no Paulistão havia sido naquela edição histórica de 1993. Tirando as campanhas do próprio Palmeiras contra o Água Santa em 2023 e o Santos em 2024, a última edição em que uma equipe que perdeu o primeiro jogo da decisão foi campeã foi o Corinthians em 2018, quando bateu o próprio Palmeiras nos pênaltis, e na ocasião o Corinthians fez o segundo jogo em casa lá na Arena do Verdão e mesmo assim foi campeão. Seguimos no YouTube. E, Bruno, até por essa linha, né? Acho que dá para dizer que o campeonato do Novo Horizontino ele já valeu, né? O campeonato do Novo Horizontino, para as perspectivas que tinha o time no começo da competição, mesmo que não saia com título, mesmo que saia com vice-campeonato depois da definição no domingo, acho que as perspectivas do Tigre já foram alcançadas, né? Mesmo, claro, que todo mundo quer o título por lá, quer a virada, é possível, tem que acreditar mesmo que é possível virar, mas para quem começou o campeonato, talvez não pensando nem em chegar na final, acho que já é uma campanha que valeu, né? Sim, sem dúvida. Até falei disso ontem, antes do primeiro jogo, que, assim, a campanha do Novo Horizontino já é fantástica. E ontem, perdeu de 1-0 para o Palmeiras fora de casa, mais um jogo muito digno do Novo Horizontino. Então, independente do que aconteça no domingo, uma campanha fantástica. Alguns outros times que não são dos 4 grandes aqui de São Paulo, chegaram em finais de Campeonato Paulista recentemente. O Água Santa, por exemplo, chegou contra o Palmeiras em 2023. Mas aí o Novo Horizontino, ele é diferente do Água Santa. Porque o Água Santa era um time que não tinha divisão no Campeonato Brasileiro. Ele se classificava para a Série D via Campeonato Paulista, né? Eu considero que quem tem divisão é quem joga a Série A, B e C, porque a Série D você não está garantido. Você tem que classificar todo ano para a Série D. Então, o Água Santa era um time que jogou a Série D, até vai jogar de novo esse ano, porque aumentou o número de vagas. Aí todo mundo que passou por mata-mata da Série D do ano passado joga de novo esse ano. E agora ele está na Série A2 do Paulista, 3 anos depois. Então, era um time que, dentro das possibilidades dele, foi bem, chegou a uma final, fez história, eliminou São Paulo, eliminou o Bragantino, que é time de Série A, ganhou o primeiro jogo daquela final com o Palmeiras, mas ele não tinha calendário nacional para ter uma sequência. O máximo que ele poderia fazer é subir da D para C, depois da C para B, e isso ia demorar mais. O Novo Horizontino já é um time de Série B que está batendo na trave para subir para a Série A. Ponto, né? Sim, 3 anos seguidos. O Mirassol subiu e na última rodada estava ponto atrás dele. Ele não conseguiu segurar a onda contra o Criciúma, o Novo Horizontino, o Mirassol ganhou e subiu. E até um ano antes do Mirassol subir, os dois ficaram batendo na trave. Um ficou em quinto, outro ficou em sexto. E aí no outro ano o Mirassol subiu, o Novo Horizontino não subiu de novo, ficou em quinto. E o ano passado ficou acho que em sétimo. Então o Novo Horizontino é um time que poderia estar na Série A. O Novo Horizontino, ele tem um projeto. Agora vai acabar o Campeonato Paulista, ele vai ter uma Série B para jogar e vai jogar a Série B para subir, como já jogou nos últimos 3 anos. Então é uma outra situação. Então é um time que pode chegar outras vezes numa final de campeonato ou numa semifinal. Ele joga o mata-mata do Paulista com frequência. Ele jogou uma semifinal há 2 anos, quando ele elimina o São Paulo, inclusive, nas quartas de final, e perde para o Palmeiras na semifinal de 1-0 também. Também fez um jogo duro. Então é um time que tem um projeto. Não sei se daqui a 10 anos o Novo Horizontino vai estar bem. Isso aí não dá para saber. Mas agora, nos últimos 5 anos, pelo menos, até um pouquinho mais, é um time bem organizado. É um time que pode estar na Série A em 2027. Seria bem normal e pode fazer uma Série A. Não é time que você acha que se chegar na Série A vai chegar só para cumprir tabela e ser rebaixado em último lugar. É um time que pode competir. O Mirassol, até a campanha do ano passado, era um time assim, igual ao Novo Horizontino. Times do interior, com bons projetos, organizados, estavam batendo na trave para subir, aí o Mirassol subiu, o Novo Horizontino não subiu, aí o Mirassol, ano passado, de fato, fez uma campanha histórica no Brasileiro, que até é muito difícil que se repita.